Nessa aula, nós vamos dar início ao nosso projeto de análise de lucros. E aqui nós vamos entender o escopo do nosso projeto e realizar as etapas de ETL. Dessa vez, o nosso cliente é uma empresa do setor do agronegócio e gostaria de um auxílio para analisar as receitas, os custos e os lucros de suas propriedades na produção de grãos. Para realizar essa análise, a empresa nos forneceu bases em Excel, CSV e TXT. E o objetivo é, a partir desses dados, a gente quer analisar as receitas, os custos e os lucros obtidos por estado em que as propriedades estão localizadas e analisar quais são as propriedades mais rentáveis. Vamos dar uma olhada nas bases de dados que foram fornecidas para a gente. Aqui nós temos uma base de custos, onde a gente registra as despesas dessas propriedades, a data em que o gasto foi realizado, qual item foi comprado, qual foi o valor dessa despesa e para qual filial essa compra foi feita. Do outro lado, nós temos a nossa base de vendas, que tem uma estrutura até bem parecida. Nós também registramos a data em que a venda foi realizada, qual item foi vendido, o valor dessa venda e de onde saiu aquele produto que foi vendido, de qual filial. E aí nós temos apenas o registro dos códigos dessas filiais. E se a gente abre o arquivo de filiais, a gente consegue ver a lista de propriedades desse nosso cliente. Nós temos o código delas, o nome da propriedade e em qual estado ela está localizada. Então, lembrando do cálculo que a gente quer fazer, né, que é o lucro, nós precisamos saber o quanto a gente vendeu e o quanto a gente gastou. Essa diferença em percentual é o nosso lucro. E percebem que as nossas vendas vão estar em uma base de dados e os nossos custos vão estar em outra base? É um cenário um pouco diferente do que a gente vem utilizando nos outros projetos, onde os nossos dados estavam reunidos em uma única base de dados. Então, no primeiro momento, pode ser que a gente esteja mais acostumado a trabalhar com bases de dados únicas no nosso dia a dia, que reúne, como a gente observou nos outros projetos, todos os dados necessários para a construção das soluções de BI. E o que a gente percebe nos nossos clientes aqui na Lean Solutions é que o primeiro lugar onde eles travam na hora de construir os seus próprios relatórios é justamente quando eles têm bases de dados diferentes e precisam fazer a correlação entre elas. E com isso, nós vemos os nossos clientes tentando juntar essas bases em uma tabela única. Isso pode tornar o seu projeto mais trabalhoso, mais ineficiente. Então, como resolver esse problema? Existem diversos modelos de dados que podemos utilizar em nossos projetos. E um dos modelos de dados que nós podemos trabalhar, e talvez a gente esteja mais habituado, é justamente esse de uma tabela única. Isso é um modelo de dados. Nós conseguimos fazer projetos de BI com esse modelo. A gente fez isso nos últimos projetos. Só que no projeto atual, não é esse modelo que nós temos. Os nossos dados estão em tabelas diferentes que precisamos correlacionar. E quando falamos em modelos de dados, sem dúvida, um dos mais utilizados é o chamado Star Schema, ou esquema da estrela. A ideia do Star Schema é ter uma tabela fato no meio, cercado por tabelas dimensões, como se essas dimensões fossem as pontas de uma estrela, como podemos ver na ilustração que está na tela. Agora, vamos entender na prática o que são tabelas fato e o que são tabelas dimensão. Vamos olhar mais uma vez para as nossas bases de dados. Primeiro, vamos ver as características da nossa base de custos. Aqui na base de custos, nós temos o tempo, a data em que as compras vão sendo feitas pela empresa. E a gente vai precisando de insumo, vai fazendo pagamento e vai registrando esses eventos. Agora, olha para a nossa base de filiais. Ela tem mais característica de uma lista das propriedades, tá? Descrevendo essas propriedades, o nome delas, o estado onde elas estão localizadas. Consegue perceber a diferença de dinâmica nessas duas tabelas? A diferença no perfil de registros que a gente tem entre elas?
Na de custos, a gente tem um fato que vai sendo registrado, que está acontecendo. Eu estou gastando, eu estou comprando algo que vai gerando custos. E que na tabela de filiais eu tenho muito mais o perfil de um cadastro, onde a gente está listando as nossas propriedades. É claro que se o nosso cliente adquire mais uma propriedade, ela vai sendo alimentada nessa base. Mas consegue perceber que ela tem um perfil de cadastro e que a outra tem um perfil de acontecimentos, que são os fatos sendo registrados? Então, a tabela em que a gente está registrando esses fatos acontecidos, esses eventos que estão sendo monitorados, são as nossas tabelas fato. Enquanto as tabelas que têm essa ideia de cadastro, elas serão as nossas tabelas dimensão, que vão servir justamente para descrever os nossos fatos. Por exemplo, quando a gente lança que no dia 1º de janeiro nós compramos sementes com um determinado valor para a filial 502. Quem é essa filial 502? A gente vê na nossa base de filiais que a propriedade 502 é a Fazenda Rio Verde, que fica em Goiás. Então, uma boa forma de identificar os tipos de tabela é observando o comportamento delas. De forma resumida, as tabelas em que a gente registra acontecimentos, medições sendo acompanhadas, transações, são as nossas tabelas fato. E as tabelas que trazem mais a ideia de um cadastro com descrição de alguma categoria são as tabelas dimensão. Por exemplo, se a gente tem um cenário de um registro de vendas, a nossa base de vendas é a nossa tabela fato. Nós podemos ter essa tabela fato com várias dimensões. E a gente pode descrever essas vendas, ou seja, esses fatos de vendas, pelo produto que foi vendido, pelo vendedor que realizou a venda, pelo cliente que fez a compra, pela localidade, pela filial onde a venda foi feita, pela data que a venda foi realizada. Percebe? Agora, voltando ao nosso modelo, percebe que a nossa base de vendas também tem uma ideia de tabela fato, porque ela tem mais cara de ser um registro de eventos, são as vendas realizadas, do que de um cadastro, uma lista que está descrevendo alguma categoria. Então, pensando no nosso cenário, onde precisamos correlacionar os dados das tabelas fato de vendas com a tabela fato de custos, como que a gente vai fazer isso? Usando as tabelas de dimensão. Mas não são quaisquer dimensões. Nós vamos relacionar pelos dados que essas tabelas fato têm em comum. O que elas têm em comum? Vamos pensar comigo. O valor que elas estão registrando é comum nas duas tabelas? Se a gente observar bem, a gente vai ver que não. Em uma tabela, são os custos que a gente vai registrando, são gastos. E na outra, o valor representa a receita, são os valores vendidos. Então, esses valores não são correspondentes. O item, os itens que elas estão registrando também são comuns? Não. Na tabela de vendas, os itens são os itens vendidos, são os grãos que essa empresa trabalha. E na tabela de custos, são os itens que foram comprados. Então, tem aí gastos com mão de obra, com despesas administrativas e assim vai. São também dados diferentes. Agora, o que elas têm realmente em comum? Se a gente olha para a filial é um dado que é comum às duas tabelas. Nós compramos itens para todas as propriedades e nós vendemos itens de todas as propriedades. O que mais? A data também é comum. Nós temos a data de registro das compras e a data de registro das vendas. E até uma dica: dificilmente nós teremos duas tabelas fato que não se correlacionam por uma tabela de dimensão de datas em nossos modelos. É o que a gente chama de dimensão de calendário. E é justamente a outra base que nós temos à disposição. A base de calendário traz uma estrutura hierárquica
de tempo das nossas datas. Então, a gente pode quebrar em vários níveis de tempo, como o ano, o mês, e aí pode extrapolar com a semana, o dia da semana e assim por diante. Geralmente, a gente quer uma temporalidade nas nossas análises. Portanto, quando a gente quer relacionar duas tabelas fato, a gente precisa de dimensões entre elas. E no nosso modelo, quem vai relacionar as tabelas fato são as dimensões de filiais e calendário, ou seja, é a nossa base de propriedades e a nossa base de datas. Nós vamos dar início à implementação do nosso projeto fazendo as etapas de ETL. E mais para frente nós vamos entender na prática mais detalhes a respeito desse relacionamento entre as tabelas. Vamos então abrir o arquivo do Power BI chamado relatório de lucros. Na página inicial, nós vamos realizar, melhor dizendo, uma conexão com o Excel. Só porque é um conector que está mais à vista, a ordem que você conecta os arquivos não interfere no resultado. Nós vamos em Página Inicial, Pasta de Trabalho do Excel. Lá na pasta do projeto de análise de lucros, nós podemos conectar com a base de custos. Só um detalhe interessante é que o Power BI, nas versões mais recentes, ele não permite que você conecte com um arquivo do Excel que esteja aberto, e é o que está acontecendo aqui no momento. Então, eu vou aproveitar e vou fechar as minhas bases de dados. A gente já entendeu o nosso modelo, não precisamos deles abertos. Fechar a base de vendas, a base de custos, a base de filiais. Agora sim, podemos nos conectar com a base de custos. Aqui na janela de navegador, nós vamos observar que o nosso arquivo do Excel tem dois objetos, um chamado fcustos e o outro chamado planilha 1. Se a gente olha para os ícones que representam esses objetos, a gente vai ver que eles são diferentes. O primeiro é um objeto tabela do Excel, que é uma região delimitada e nomeada de dados dentro de uma planilha. O outro é um objeto planilha. O objeto tabela, a gente dá preferência para ele justamente por ele ser uma área delimitada de dados. Se por acaso na sua planilha você tiver outros dados em células, mas que não fazem parte da sua base de dados que você vai estar utilizando realmente, esse objeto tabela só pega os dados de interesse. Já a planilha pega todo o conteúdo realmente que estão nas células daquele objeto. Nós vamos marcar a caixinha de seleção, portanto, da tabela fcustos e vamos clicar em transformar dados. Agora, para conectar com as outras fontes de dados, nós não precisamos fechar e aplicar aqui no Power Query, ir lá no Power BI, clicar em obter dados novamente. A gente pode fazer essa conexão dentro do próprio Power Query. Basta vir em Página Inicial, clicar na setinha de Nova Fonte e escolher de novo a pasta de trabalho do Excel. Dessa vez, vamos nos conectar com o arquivo Vendas. Podemos dar dois cliques e, mais uma vez, vamos escolher o objeto Tabela que está no nosso arquivo do Excel. Vamos clicar em OK e perceba que uma nova consulta vai aparecer aqui no Power Query. A nossa próxima conexão, aqui em Nova Fonte, vai ser com o arquivo de texto /CSV. E tanto o arquivo de texto quanto o arquivo CSV, percebe que eles têm características parecidas e é o mesmo conector. Podemos conectar com o arquivo calendário. Aqui, inicialmente, ele reconhece o delimitador e a origem do arquivo, a gente já viu isso acontecer antes. Vamos apenas clicar em OK. Última fonte de dados para esse nosso modelo, nova fonte, texto /CSV, mais uma vez, e vamos conectar com o arquivo filiais.
De novo, ele já reconhece o delimitador, a origem do arquivo, e vamos clicar em OK. E aqui nós temos as 4 fontes de dados que compõem o nosso modelo. Como nós já analisamos anteriormente, as bases de custos e vendas são tabelas fato, estão registrando movimentações, eventos que vai acontecendo no nosso dia a dia. Por isso, uma dica de boa prática é a gente colocar a letra F antes do nome das tabelas fato. E, no caso das dimensões, que são as fontes calendário e filiais, a gente pode renomear, dando 2 cliques no nome da consulta e colocando a letra D de dimensão. É sempre interessante para a gente conseguir enxergar melhor o nosso modelo de dados. Filiais, a mesma ideia. Um último detalhe, antes da gente carregar essas bases para o Power BI, é a gente entender que, no Power Query, cada uma dessas consultas é independente uma da outra. Cada uma delas tem a sua própria lista de etapas aplicadas, ou seja, o seu próprio código na linguagem M, e elas não têm nenhuma relação entre si nesse momento. O relacionamento entre as tabelas é feito no Power BI. Então, nós vamos em Página Inicial, Fechar e Aplicar. E na próxima aula, nós veremos como correlacionar essas bases no Power BI. Percebam que as 4 bases estão sendo carregadas. Agora, no painel de campos, nós temos mais de uma tabela para trabalhar. Então, na próxima aula, faremos o relacionamento.